Olá, alunos e alunas! Hoje eu quero começar cumprimentando a todos e todas pelo Dia do Estudante, que foi agora no dia 11 de agosto. Aproveitem bem essa oportunidade que vocês têm de estudarem e se prepararem para um futuro melhor, tanto o futuro de cada um como o futuro de toda a sociedade. Na aula de hoje, falaremos sobre as características dos seres vivos. Hoje estarei enviando também um texto com todo o conteúdo e com os exercícios para aqueles que querem copiar a matéria e também facilitar a realização dos exercícios. Um bom trabalho para todos! Hoje a gente vai falar sobre as características dos seres vivos. Como é que a gente pode diferenciar um ser vivo da matéria bruta, ou seja, daqueles seres que não são vivos? Bom, a primeira coisa que a gente pode observar é que todos os seres vivos são formados por célula. Desde aqueles seres que a gente não consegue nem enxergar, os seres microscópicos, até os grandes animais e vegetais, todos eles têm essas características, todos eles apresentam célula. A célula é a unidade básica da formação de todos os seres vivos. Os seres vivos ainda apresentam outras características que a gente vai ver a seguir. A primeira delas, então, é a organização celular. De uma maneira geral, a gente sabe que todos os seres vivos são formados por células. Eles podem ser unicelulares, quando tem apenas uma célula, que é o caso das bactérias e dos protozoários, ou podem ser pluricelulares, aqueles que têm várias células, que é o caso das plantas e dos animais. Então, seres unicelulares são aqueles formados por uma célula só. Os seres pluricelulares são aqueles formados por várias células. E temos ainda os seres acelulares, que é o caso do vírus, que são seres que não possuem célula. Por esse motivo, alguns cientistas até consideram eles como não sendo seres vivos. Os organismos também podem ser procariontes ou eucariontes, conforme o tipo de célula que apresentam. Então, nós temos um tipo de célula, que é aquela célula completa, que vai apresentar a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Mas tem algumas células que apresentam uma parede celular, cobrindo a membrana plasmática, o citoplasma, mas não apresentam um núcleo. O material nuclear fica espalhado pelo citoplasma. Então nós vamos ter os seres procariontes, que são aqueles que são formados pelas células procarióticas, que são aquelas células completas, ou seja, que apresentam um envoltório nuclear. Já os eucariontes não apresentam esse envoltório nuclear na célula. O material nuclear fica espalhado pelo citoplasma. Outra coisa que difere os seres vivos dos não vivos é a composição química. Geralmente, os seres vivos são formados por moléculas orgânicas, como as proteínas, lipídios, glicídios, vitaminas. Os elementos químicos predominantes nos seres vivos são o hidrogênio, o oxigênio, o carbono e o nitrogênio. Já a matéria não viva, os seres brutos, também podem ter o oxigênio, mas contém metais como silício e alumínio. Outra característica dos seres vivos é o metabolismo, que é um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro dos seres vivos. Ela é responsável pela manutenção e o funcionamento do corpo. Exemplos de metabolismo nós temos a fotossíntese, onde as plantas transformam gás carbônico em oxigênio, a respiração, onde ocorre o contrário,
entra oxigênio e ele é transformado em gás carbônico, que vai ser eliminado. E temos a nutrição, onde os alimentos que a gente consome vão ser transformados dentro do corpo naqueles nutrientes que o corpo precisa para se manter. Quanto à forma de nutrição, os organismos podem ser autótrofos, aqueles seres que não precisam se alimentar de outros seres vivos porque produzem os seus próprios nutrientes através de um processo chamado fotossíntese. Então, neste caso, os seres autótrofos são os vegetais, porque os vegetais realizam a fotossíntese. Temos os seres heterótrofos, que são aqueles seres que não conseguem fazer a fotossíntese e, por isso, eles precisam se alimentar de outros seres vivos, que é o caso dos animais. Os animais precisam se alimentar de outros seres vivos porque eles não produzem nutrientes, ou seja, eles não realizam a fotossíntese. Então, os vegetais são seres autótrofos porque fazem a fotossíntese e produzem alimentos. Os animais são seres heterótrofos porque não fazem a fotossíntese e precisam se alimentar de outros seres vivos. Quanto à respiração, os organismos podem ser anaeróbios ou aeróbios. Os anaeróbios são aqueles que conseguem produzir energia mesmo na ausência do oxigênio, ou seja, eles não dependem do oxigênio para produzir a energia que os mantém vivos. Já os aeróbios, ao contrário, precisam do oxigênio para se manterem vivos. É o nosso caso, a gente precisa respirar o oxigênio para manter a energia do nosso corpo que nos mantém vivos. Outra característica dos seres vivos é a capacidade de reprodução. A capacidade de reprodução nada mais é do que a capacidade de manutenção da espécie. A gente sabe que todo ser vivo ele vem de um outro ser vivo pré-existente, por meio de um processo chamado reprodução. Essa reprodução pode ser sexuada ou assexuada. A reprodução sexuada ocorre com a participação de duas células sexuais, uma de origem feminina e outra masculina. Da união dessas duas células é que vai haver a formação de um novo ser vivo. Já a reprodução assexuada ocorre a partir de um único indivíduo, sem a participação das células sexuais, que também são chamadas gametas. Geralmente ocorre por bipartição, onde um ser vivo simplesmente se divide ao meio e se transforma em dois novos seres. Geralmente ocorre com seres unicelulares, como as bactérias. Os seres vivos também são capazes de transmitir as características hereditárias, que a gente chama de hereditariedade. Essa transmissão é feita através de estruturas existentes no núcleo da célula que são chamados de genes. Por esse motivo é que os filhotes de qualquer ser vivo são semelhantes aos pais, apenas um pouco menores, e depois que crescerem eles vão ficar igual aos pais. É uma característica dos seres vivos ainda a evolução e a adaptação. Essa diversidade de seres vivos que existe, elas ocorrem devido às mutações, que são variações no material genético. Essas variações vão dar origem a novas características para os seres vivos, fazendo com que eles possam evoluir. Quando surge uma nova característica, se ela for benéfica, ela vai se manter, permitindo a adaptação do ser vivo ao meio ambiente e garantindo a sua sobrevivência. Quando o indivíduo está mais bem adaptado, ele tem condições de deixar essas novas características e transmiti-las aos descendentes. Os seres vivos também são capazes de responder a estímulos. Então, os seres vivos reagem aos estímulos do meio ambiente por meio dos órgãos do sentido.
que são estruturas sensíveis a qualquer mudança que acontece no meio ambiente. Aqui nós temos um exemplo então de uma planta carnívora chamada Dioneia, que é sensível ao toque. Quando algum inseto toca a sua folha, ela fecha a folha, prendendo o inseto lá dentro. Outro exemplo é o crescimento das plantas em direção ao sol. Neste caso, o estímulo é a luz que vai fazer com que as plantas se virem em direção ao lado onde está a luz do sol. O olho humano também reage a estímulos como a luz, abrindo a pupila quando tem pouca luz e fechando quando a luminosidade aumenta. Os seres vivos também são capazes de crescer. Esse crescimento é a modificação do organismo ao longo do seu ciclo de vida. Ele consiste basicamente no aumento do crescimento e está relacionado às transformações da matéria obtida por meio do alimento e do metabolismo, ou seja, das transformações que esse alimento vai sofrer dentro do corpo. Então aqui nós temos um exemplo com vegetal. Nós temos a semente, que dá origem à muda, que vai dar origem à planta depois que ela crescer. A mesma coisa pode acontecer com os animais. Um animal nasce pequeno e ao longo do seu ciclo de vida ele vai crescer até atingir um tamanho determinado conforme a espécie. Esse crescimento pode ocorrer ou pelo aumento do volume da célula, ou seja, as células são pequenas e aumentam de tamanho, ou pelo aumento de número de células, ou seja, quando a gente nasce tem um número menor de células, à medida que a gente vai crescendo, esse número de células vai aumentando. Geralmente os seres unicelulares ocorrem pelo aumento do tamanho da célula. E os seres multicelulares ou pluricelulares crescem por aumento da quantidade de célula. Aqui nós temos um exemplo, então, uma célula, logo após ser formada, ela está pequena, ela vai aumentando de tamanho ao longo do tempo, até atingir o tamanho ideal. Já o crescimento pelo aumento do número de células acontece quando a célula vai se dividindo várias vezes e dando origem a um novo ser, fazendo com que ele cresça. O desenvolvimento do ser vivo é o resultado conjunto do crescimento e da diferenciação das células. Então as células, além de crescer, elas também vão se diferenciando umas das outras, formando os diferentes tipos de células que a gente tem no corpo. Agora é a vez de vocês realizarem as atividades.